pessoal! Nesse vídeo vamos falar ainda sobre duas propriedades importantes para os nossos futuros estudos, tanto em mecânica dos fluidos quanto nas disciplinas futuras, hidráulica, etc. Relembrando coisas que já vimos, fluido é toda substância que, quando exposta a tensões de cisalhamento ou tração, escoa. Na mecânica dos fluidos estudamos sobre a hipótese do contínuo. Vimos também a definição de massa específica, peso específico e módulo de compressibilidade. Agora vamos ver duas outras propriedades: pressão de vapor e tensão superficial. Vamos tomar uma certa quantidade de fluido a uma dada pressão e temperatura. Esse ponto, pressão e temperatura, define o estado do fluido. Se olharmos o diagrama de fases da água, por exemplo, sabemos que a pressão atmosférica igual a 1 atm e a 5 graus Celsius, a água está no estado líquido. Se aumentarmos a temperatura até 100 graus Celsius, a água começa a ebulir. A pressão de vapor pode ser definida como a pressão exercida pelo vapor de um fluido a uma dada temperatura. Também pode ser entendida como a pressão sob a qual, a uma dada temperatura, o fluido tem equilíbrio na transição líquido e vapor. Essa é uma propriedade muito importante no estudo das tubulações de bombeamento, por exemplo. Isso porque na entrada dos sistemas de bombeamento, a pressão pode cair muito, cair a ponto de que, mesmo a temperatura ambiente, o líquido começa a se vaporizar, prejudicando todo o sistema de bombeamento. Esse fenômeno de vaporização devido à pressão, à queda de pressão, é chamado de cavitação. E a gente precisa saber para poder cuidar dos nossos sistemas hidráulicos. Isso é uma propriedade que depende do fluido, tá bem? Uma outra propriedade que é super importante e que é responsável por vários fenômenos relacionados aos fluidos é a tensão superficial. Quando um fluido entra em contato com outro, existe uma resultante de forças moleculares diferente nessa interface. Há um desequilíbrio de forças nessa interface. Isso faz com que apareça uma membrana elástica aí nessa interface entre dois fluidos. Entre os efeitos da tensão superficial, podemos citar a formação de bolhas de sabão, gotas ou mesmo efeito de capilaridade, que é quando a gente coloca um tubo de diâmetro bem pequeno num líquido e o líquido sobe no tubo. É como se ele fosse sugado pelo tubo, mas ele não é sugado, isso é um efeito da tensão superficial. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos tomar o exemplo da gota, uma gota esférica de água, por exemplo. Se a gente fizer um corte transversal nessa bolha, nessa gota, e separarmos os dois hemisférios, tensões opostas vão aparecer. Essas tensões se equilibram, porque a gota está lá fechadinha na vida real. Uma delas é a pressão interna da gota, a pressão do fluido ali dentro da gota. E a outra é a tensão superficial. Na situação de equilíbrio, o somatório de forças é nulo, certo? Então, o que nos leva a dizer que a força devido à pressão interna é igual à força devido à tensão superficial. Como sabemos, a força de pressão é igual à pressão vezes a área onde tal pressão está aplicada. Ou seja, Fp, que é a nossa força de pressão, é igual a pressão P vezes πr ao quadrado. É a área que está sendo aplicada essa pressão. Por outro lado, a força de tensão, pela tensão superficial, ela pode ser escrita como o perímetro do hemisfério, que é 2πr, vezes a tensão por unidade de comprimento, sigma. Depende da interação fluido-fluido ou fluido-sólido e pode ser consultado em várias tabelas que já foram levantadas em laboratório. Assim sendo, a gente consegue determinar qual que é a pressão interna de uma gota de água, por exemplo. E pode ser escrito como P igual a 2πr sigma dividido por πr ao quadrado. Ou simplificando, P é igual a 2 sigma sobre R. No material complementar, que já está disponível para vocês, vocês vão encontrar o equacionamento da pressão interna de uma bolha de sabão. Ou qual que é a altura de um fluido quando é colocado no tubo capilar. Qual que é a altura que esse fluido sobe quando está no tubo capilar. Vejam que são efeitos que dependem exatamente da interação entre um fluido e outro fluido, ou um fluido e um sólido. E essa tensão superficial depende exatamente de qual fluido e qual sólido estão se relacionando. Então, num breve resumo desse vídeo que foi curtinho, a gente viu duas propriedades importantes da mecânica dos fluidos.
Pressão de vapor, que é a pressão sobre a qual um fluido vaporiza, mesmo não estando na temperatura de ebulição, e a tensão superficial, tensão que aparece na interação fluido-fluido ou fluido-estrutura, fluido sólido, e é responsável por fenômenos como a formação de bolhas, gotas e da própria capilaridade. Tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre viscosidade dos fluidos. Essa propriedade é extremamente importante e ela representa de uma maneira muito simplificada a resistência do fluido ao movimento. Tá bem? Então, até já!